Então a criança é um carro meio que desgovernado e nós precisamos ser a direção dessa criança. E tudo pautado no carinho, no amor e na atenção. E aí a gente coloca alguma coisinha na mesa e essa criança joga no chão. E o que a gente fala? Não, não pode. E a criança pega e joga de novo. Dizer não, sim ou não. Com certeza, o não é uma palavra muito falada quando nós falamos em educação, em criação de filhos, ou por parte de professores, educadores no geral. Mas e aí, diante das informações que nós temos hoje, de fontes confiáveis, informações comprovadas cientificamente, é de fato importante o não ou ele deve ser evitado? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Uau, que sensacional ter você aqui comigo. Meu nome é Ana Martins, sou psicóloga clínica com formação em neurociência afetiva, uma apaixonada por trabalhar com famílias, e isso engloba maternidade, dinâmica familiar entre o casal e educação de filhos. E falando sobre esse contexto, não tem como nós não falarmos sobre esse assunto. O não, ele é importante? E eu já te adianto, obviamente o não é importante, mas tem 3 perguntas que nós devemos nos fazer enquanto adultos para atender a demanda dessa criança ou para poder repreender essa criança de alguma forma dizendo não. Por que eu estou falando não? Como eu estou falando o não? E quando eu estou falando o não? E eu quero começar com o porquê. Por que você, enquanto adulto, enquanto pai, enquanto educador, enquanto rede de apoio, está falando não para sua criança? Qual é o motivo de você falar não? Muitas vezes nós não estamos falando não para a criança para impor limite ou para educar. Nós estamos falando não para as crianças porque nós não estamos afim naquele momento de lidar com aquela situação. Por exemplo, nós falamos não para a criança não chorar. Nós falamos não para a criança não perguntar, não questionar alguma dúvida que ela tem. Nós falamos não para a gente ter um tempo livre, ou para nós, para relaxar, ou para fazer alguma atividade. Mas a gente fala não porque naquele momento nós não queremos administrar aquela situação que a criança está trazendo para nós. Isso com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma violência emocional contra essa criança. Nós precisamos prestar atenção o real motivo da gente negar aquela resposta, aquela atenção naquele momento. E a criança, se ela está chorando, por exemplo, é uma demanda que ela tem. Se ela está questionando, é um momento de questionamentos de fato. Então nós precisamos nos questionar. Por que nós estamos falando não? É uma questão de nós orientarmos a nossa criança ou nós estamos querendo nos aliviar, deixando de lado alguma demanda dessa criança? O segundo ponto é quando dizer não à nossa criança. E aqui eu não estou falando do momento exato, da situação em si, porque é muito geral, né? Um aspecto muito geral. Mas eu estou falando de nós entendermos o que a ciência nos traz enquanto a estrutura cerebral dessa criança. Então nós já sabemos que a parte racional que está ligada aqui a essa parte pré-frontal, a parte lógica, a tomada de decisões, a parte onde de fato nós raciocinamos, ela só está completamente amadurecida lá para os 23 anos de idade. Então nós precisamos entender que na infância e na adolescência, essa estrutura cerebral, ela não está completamente formada, ela está em formação. Então, até um simples não que nós falamos pode não ser entendido por esse adolescente, por essa criança, como nós gostaríamos que fosse. E muito provavelmente não será compreendido da mesma forma
como nós entendemos este não. Então, para você, o não, ele tem um significado, ele tem um motivo de ser falado, mas mesmo que você explique da forma que você está entendendo o não para essa criança, este não vai ser compreendido. Então, nós precisamos ter a consciência de quando este não vai de fato ser compreendido em cada fase da vida. E aí a gente já pula para o como, porque o não, ele pode ser dito, mas obviamente, principalmente na fase da infância, da adolescência, deve ser dito com muita atenção, com muito carinho, com muito amor. Não é simplesmente passar a mão na cabeça, mas o não, ele deve vir com uma bagagem explicativa, uma bagagem dizendo assim, é não por isso, porque eu te amo e eu quero boas consequências para você. É nesse sentido. Então, quando nós aprendemos que cada fase da vida demanda um como no dizer não, fica um pouco mais fácil. Quando nós estamos falando lá na primeira infância, muito melhor do que um não, você não pode fazer isto porque é errado. É muito vago. Por que é errado? E aí a gente vem com algumas perguntas do Zequinha, né? Uma pergunta traz outra pergunta, que traz outra pergunta. Então, a gente precisa ser um pouco mais explícito, um pouco menos abstrato. A gente precisa entender o contexto daquela fase para ilustrar o não naquela fase. E muito mais do que o não na primeira infância é o acolhimento. É nós direcionarmos a criança para outro foco. Às vezes ela está aqui e não é o caminho certo. Então, ao invés de falar não, não pode, não faça, agora não, aquilo não, com essa pessoa não, vamos direcionar o foco para onde ela precisa prestar atenção, o que é melhor dela fazer, quando é melhor ela fazer, e sempre guiando essa criança. Até porque nós fazemos, enquanto adultos, o papel do córtex pré-frontal, que é essa parte lógica, consciente, de tomada de decisão. Então a criança é um carro meio que desgovernado e nós precisamos ser a direção dessa criança. E tudo pautado no carinho, no amor e na atenção. E para não ficar só numa explicação teórica, eu quero trazer para você aqui alguns exemplos. Então, quando a gente fala lá na primeira infância, é muito fácil a gente imaginar uma criança, por exemplo, no cadeirão dela, enquanto ela está comendo. Está ali na introdução alimentar, e aí a gente coloca alguma coisinha na mesa e essa criança joga no chão. E o que a gente fala? Não, não pode. E a criança pega e joga de novo. Essa criança está na fase de descobertas, então ela entender que o que ela joga no chão, a partir do movimento que ela abre a mão, esse objeto desce e não sobe, ou vai para frente ou vai para trás, é uma descoberta. O barulho que isso faz é uma descoberta. Então, quando nós deveríamos ter essa consciência de que tá tudo bem, deveria ser um momento até divertido na família, e nós começamos a falar não, nós estamos bloqueando essa criança em realizar descobertas. E muito possivelmente na fase adulta, se isso não for reparado e essa questão for muito repetitiva na vida dela, na infância, na adolescência, é capaz que ela realmente trave em muitas coisas, ao invés de se jogar, ao invés de arriscar. Então, nós estamos podando esta criança no sentido de querer mais, de descobrir mais. E o que nós podemos fazer nesse momento? Direcionar a atenção dela para outra coisa. Ou nós começamos a
fazer gestos, nós começamos a brincar, nós começamos a cantar, nós pegamos ela, tiramos do cadeirão e colocamos num brinquedo que é um pouco mais fixo, que não dá para jogar algumas coisas, se naquele momento não é possível jogar ou aquele objeto não é possível ser jogado, entende? É melhor nós direcionarmos do que nós ficarmos repetidamente falando não, não e não. E pulando para a fase lá da adolescência, que não é a pauta aqui, mas já é importante porque um dia essa criança vai virar adolescente, é importante a gente se atentar que na fase da adolescência é uma parte da vida onde naturalmente eles acabam desafiando mais os adultos. Eles acabam tendo aquele senso de o início da independência. Então a gente falando não, sem boas justificativas, muito possivelmente a gente acaba mais irritando o nosso adolescente do que orientando. Então justificar o não, trazendo os benefícios que ele vai ter com aquele não, é muito importante. E tudo, mais uma vez, baseado na atenção, no carinho, no respeito com a sua criança, assim como você também quer ser respeitado, quer ser visto, e quando nós, enquanto adultos, recebemos um não, nós também queremos justificativas. Então, por que não apresentar essas justificativas para as crianças, para os adolescentes, e o como em cada fase é diferente. Então, sabermos sobre isso, nos informarmos mais, com certeza vai trazer mais qualidade de vida para nossa família como um todo. Se você gosta de conteúdos como esse, curta, compartilha, se não é inscrito, se inscreve e comenta aqui embaixo se tem algum assunto que você gostaria de papear aqui comigo sobre saúde mental. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.